pessoal, nós vamos esperar mais um segundinho até o doutor Douglas Lopes se posicionar e ficar conosco nesta live que estamos iniciando nesta noite, que é mais uma promoção, mais um evento promovido pelo Santa Genoveva Complexo Hospitalar, abordando os diversos aspectos que envolvem a nossa saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto que envolve a nossa criançada, que é o futuro e a esperança desse país, que são as crianças. Nós vamos abordar o estresse tóxico na infância. Dr. Douglas Lopes é pneumologista infantil, é pediatra do Complexo Hospitalar Santa Genoveva e já vai estar conosco aqui para a gente debulhar esse assunto que interessa muito de perto a todas as mães, pais, avós, cuidadores, todo mundo. É um assunto que interessa realmente muito de perto, que é um assunto que pouca gente tocou até hoje, que é a questão do estresse tóxico. Como é que isso funciona na cabeça de uma criança e o que isso vai representar lá no futuro desse menino, dessa menina já adulto. É um bate-papo bem interessante aqui que nós temos uma pauta legal para discutir com o Dr. Douglas Lopes, que é um especialista e tem estudado, já tem feito... Doutor Douglas Lopes, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com o senhor. Boa noite, obrigado, prazer todo meu. Hoje vamos falar de um assunto interessante, né? Muito. Eu estava dando uma palhinha aqui antes do senhor chegar. Nós vamos falar sobre o estresse tóxico, que é definido como um estresse elevado e contínuo que pode gerar danos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, além de aumentar os riscos para doenças orgânicas ao longo dos anos. É um problema universal que afeta crianças de todas as classes sociais. Isso, As adversidades, essas informações que eu estou passando aqui foram passadas naturalmente pelo Dr. Douglas Lopes. As adversidades podem se originar de um contexto individual, que fala de prematuridade, baixo peso, doenças, etc. Vamos lá. Não, é um assunto interessante, Orly, porque eu quis trazer esse assunto para a gente no momento, pelo atual momento que nós vivemos, né? De todo mundo, às vezes, estar um pouco em casa e os pais estão estressados e gerando, às vezes, um pouco de estresse da criança, né? E para orientar, então, sobre esse problema, né? Que poucos pais conhecem, né? E nós, então, nosso papel como pediatra é atuar na prevenção, né? Alguns pais já no consultório, a gente já vai conversando sobre esse tema, a gente já vai orientando, né? E aí, através, então, hoje a gente orienta mais pessoas, né? O intuito seria isso também, né, Orly? Quando você fala em estresse, o outro lado da coisa não perceberem da seriedade do que pode representar isso, principalmente para uma criança. Dizem até que a frescura desse menino, dessa menina, e não é por aí, né? Exatamente. Então, o estresse tóxico na criança, como o nome já diz, né, ele é prejudicial à criança. E quando a gente pensa num indivíduo, numa criança, nós pediatras estamos preocupados com o seu desenvolvimento, né? Então, como vai ser formado esse ser humano, né, no futuro? É lógico que nem todo estresse ele é tóxico, né? Existe o estresse que ele é até positivo para a criança, né? Existe aquele estresse que ele é tolerável e aquele que seria o tóxico, né? E o importante sempre, que às vezes eu falo para os pais, é que a família em si, quando eu digo família, não é só o pai e a mãe, né? Porque nem sempre é pai e a mãe a família daquela criança. Então, a família em si, daquela criança, tem que estar bem, né? Eles têm que estar bem para ajudar a criança a passar por aquele processo, né? Não quer dizer que aquele processo é traumático, que ele vai gerar um estresse tóxico na criança, né?
Porque às vezes o pai, nossa, teve um processo ali, alguma coisa que não foi legal para minha criança, gerou um estresse, será que isso então vai gerar um problema para ele? Não, nem todos. Depende também como nós pais vamos ajudá-lo a passar por esse momento, né? E aí, como você bem estava dizendo, pode estar relacionado a um estresse relacionado ao indivíduo, que seria uma doença, uma prematuridade, um peso inadequado, né? Pode estar relacionado à questão social, né? Que seria a criança não ter um acesso a uma educação, por exemplo, adequada, a uma saúde adequada, né? Como também pode estar relacionado também ao meio em que a criança vive. Divórcio conturbado, brigas, né, entre o casal, né, excessivo, né? Então, tudo isso pode gerar um estresse tóxico na criança. Eu acho que esse aí agora, Orly, que a gente entra, às vezes, nesse assunto, né? Porque como os casais estão mais em casa, né? Os psicólogos já estão orientando muito bem para ter um bom convívio, né? Porque senão vai provocar um estresse na criança, né? Doutor Douglas, existem os casos das crianças que têm muita responsabilidade dentro de casa, nas suas tarefas escolares, mas que levam isso para o seio da família, que são os chamados mini-executivos. Ah, isso é bem interessante. Isso é bem interessante. É porque, então, como você já havia dito no início, o estresse tóxico seria aquele estresse, então, em que ele é contínuo, né? Ele tem que ser contínuo e repetitivo, né? Não é algo ali momentâneo, não. E às vezes é interessante porque não podemos dar muitas funções às crianças, né? No sentido de torná-los uns mini executivos, né? Realizar tarefas com obrigações. Isso pode gerar o estresse, né? Se todo dia aquela obrigação, não quer dizer que a criança não tem que ter rotina, é coisa diferente, né? A criança tem que ter uma rotina até para ajudá-la no seu meio, no seu dia a dia. Mas torná-lo obrigatório, todas as tarefas domésticas de um lar, por exemplo, às vezes porque está no meio do lar no momento, né? Isso pode se tornar inadequado. E lembrando também, Orly, dentre as causas que eu não citei, do estresse tóxico, temos a causa também externas, né? Afogamento, né? Queimaduras, né? Quedas importantes, né? Tudo isso também nós podemos evitar, né? Então, são coisas evitáveis, né? Então, é o grande papel do pediatra, atuar na prevenção. E a questão do peso baixo, da obesidade, tudo isso influencia aí, né, doutor? Também. A obesidade ela pode ser uma consequência, né, do estresse tóxico ao longo do tempo, né? O baixo peso, aí, quando a gente fala a questão individual pelo baixo peso, Orly, é mais relacionado, por exemplo, a aquelas crianças que sofreram um trauma de uma prematuridade, né? Ao baixo peso ao nascer, né? Aquela dificuldade que existe daquelas crianças. Então, é relacionado a esse baixo peso, né? Mas, então, hoje, o que a gente mais tem que estar em cuidado realmente com a criança é como tê-la nesse momento em casa, né? E aí, quando a gente traz sobre esse estresse tóxico, a gente pensa, mas isso não vai dar nada, não. Então, hoje os estudos estão bem claros, né, Orly? Estão relacionados... Vai refletir lá na frente, né? Exatamente. Desde transtornos orgânicos, né, como psicológicos e até motores, né? Muitas vezes, Orly, tem pais que vêm com a gente falando, meu filho suspeita de autismo, que é um diagnóstico até complexo, né? Que envolve muitos profissionais, pediatra, neurologista, psicólogo e vários profissionais. Então, e às vezes nem sempre é o autismo, né? Se aquela criança for colocada a um estresse tóxico contínuo, elevado, aquela criança ela pode manifestar um espectro autista, e não necessariamente ele é autista, entendeu? Com o tempo em que você vai acertando os pais, né, no sentido de educá-los, quanto ao meio tudo, a criança vai melhorando e apresentando um desenvolvimento, vamos dizer assim, adequado para a sociedade, né? Então tem que tomar cuidado. Então a gente não é tão inocente assim, né?
Dentre as doenças orgânicas, Orley, então temos a diabetes, né? Pressão alta, que seria a hipertensão, né? Que a gente pode fazer com que a criança tenha no futuro. Algumas doenças autoimunes também, né? Além de depressão, que acho que é uma das grandes doenças hoje que está chegando cada vez mais perto das crianças, né? Transtornos de ansiedade, né? Às vezes também, Orley, muito interessante, e os pais, às vezes, é muito comum isso, os pais falam assim, nossa, meu filho é hiperativo, sabe? Assim, mas será que realmente é hiperativo, né? Será como que está esse meio, né? Será que não é nós que estamos provocando essa hiperatividade na criança? É um diagnóstico que tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, é bem... Esse estresse positivo, doutor, como é que seria isso, o estresse positivo? Certo. O estresse positivo, Orley, ele é muito interessante, porque assim, quando a gente fala sobre esse assunto de estresse, tem que tomar cuidado, porque às vezes também, não pode a criança chorar. Não, não é assim também. Em algumas situações, por exemplo, uma vacinação, a criança vai chorar, é normal, né? Ela recebeu uma agulhada ali. Então, vai gerar um estresse. Mas ele é momentâneo, ele é rápido, né? A inserção na escola também, né? Algo que às vezes para nós pais, eu também que sou pai, é difícil para a gente, né? Mas é positivo para a criança, né? E aí, nós pais, do outro lado, que temos que saber, não, tem que, por exemplo, tem um momento de ir para a escola, tem que ir para a escola, tem que conviver com outras crianças, tem que fazer o convívio social, né? Então, isso é importante também. E um outro aspecto... da inserção, né? É o preço da inserção. E aí, novamente, Orley, está nós do outro lado como pais, né? Que nós temos que conversar com essas crianças, orientá-las, o motivo de estar indo para a escola, né? A importância de estar tendo um convívio social. E também tem no que a gente já conversou, em que eu enviei, tem a questão de até os 15 meses, né? A criança às vezes pode ter um estresse gerado por questão da fala, né? Não está tão... entendimento, né? A comunicação da criança com o adulto não é tão legal e às vezes pode gerar um estresse, mas também é um estresse positivo, é necessário, ela não consegue né? verbalizar aquilo que ela quer expressar. Mas é necessário passar por esses estresses, né? Eles seriam positivos. Ajuda na questão, Orley, na questão da criança futuramente estar preparada para resolver problemas, né? Que seria a resiliência, né? Está relacionada a criança a enfrentar, então, esses tipos de situações futuras que vão ocorrer, né? Até hoje nós passamos por estresse, né? Não só as crianças, né, Orley? Então, esse estresse positivo, ele nos ajuda no futuro, né? Isso é bem interessante. A criança com esse tipo de coisa, de problema já tão na idade tão tenra, cria-se uma resiliência, né? Uma força para enfrentar os problemas maiores futuros. Isso. E aí, Orley, tem a questão também dele ser tolerável, né? Às vezes a criança é submetida a um estresse alto, a um estresse contínuo, mas ele pode ser tolerável. E aí, novamente, às vezes sendo chato aqui no assunto, mas novamente depende de nós, pais, ou nós, no sentido família, né? Ajudar a criança a suportar aquele estresse. Por exemplo, seria um momento de doença. Uma criança que tem uma doença vai ficar, por exemplo, internada, né? Vai estar recebendo ali algumas situações invasivas de agulhas e tudo mais, né? Um local fechado, né? Vendo outras pessoas doentes até, né? Então, é um momento, então, às vezes, que nós, pais, temos que ter a paciência, né? Saber conversar com a criança, explicar a situação, né? E ela vai entender, né? Ela vai entender, você vai amortecer aquela situação para a criança, né? E aí, a terceira e última situação seria a situação em que ela realmente ela é tóxica, né? A criança, né? Que vai dar problemas sérios no futuro. Dentro disso que o senhor está falando, quando esse tipo de experiência é muito grave, que supera a capacidade de uma criança de lidar com esses desafios, ou quando o fator é estressante, de longa duração, como é que lida com isso? Nossa, desculpa, Orley, você pode repetir? Cortou a ligação, a comunicação. Quando esse tipo de experiência adversa, ruim, são graves, o que é grave o suficiente para superar a capacidade de uma criança de lidar com esses desafios, ou quando o fator estressante é de longa duração. Como é que os pais, como é que a criança lida com isso?
Uhum. Então, o início de tudo, Orlê, é lidando com a conversa, né? A gente tem que iniciar uma conversa com a criança, explicando a criança, né? Às vezes, temos que ter ajuda também do psicólogo, né? Junto, né? E em alguns momentos, não é o caso, né? A gente não está podendo ter, mas também a socialização vai ajudar as crianças, né? Com certeza. E aí, às vezes não, me desculpa, nós como, isso seria na forma quando já tem e a gente vai atuar no tratamento, né? Mas também tem a questão da prevenção, né? Então, que é aí que é o ponto-chave, né? Nós vamos falar aqui, Orly, coisas que você vai ver que, às vezes, em alguns anos atrás, eram coisas habituais, corriqueiras do dia a dia, em que hoje você tem que estimular a criança, você tem que fazer com que a criança, e os pais, no caso, né, tenham esse contato, esse tipo de atividade para fazer a prevenção. Então, com o tratamento, a gente atuaria com outros profissionais, psicólogos e tudo mais, mas inicialmente a gente tem que atuar na prevenção, né, para que não deixar que o problema venha aí a ocorrer, né? Uhum. As causas externas mais frequentes, né, doutor? O senhor falou aí já um pouco sobre isso. A gente queria que o senhor desse mais detalhes. É, Que são os acidentes, quedas, afogamento, queimadura, acidente de trânsito. Como é que é isso? Essas causas externas, na verdade, então, novamente aí sobre a prevenção, todos nós adultos, né, que somos responsáveis pelas crianças, a gente tem que atuar para não acontecer, né? Então, questão de piscina, ter as telas de proteção, ter as redes, né, tomadas, né, tem que proteger. Porque caso aconteça, né, hoje é a terceira principal causa externa de morte em crianças, né? Então, se for pensar bem, é comum, né? Então, assim, em coisas em que há um simples vacilo, né, na verdade. Então, eu brinco às vezes com os pais, falo, pai, né, não é hora de deixar a casa bonita, não. A casa às vezes fica feia mesmo, tá? É cheio de proteção, é cheio de rede, é cheio de muita coisa. Não é muito bacana esse momento, não. Não fica preocupando com isso, não. E acontece, viu, Irley? Vários momentos em pronto-socorro, por exemplo, chega quedas, traumas, né? Objetos que caem em cima de crianças caem de escada, né? Por uma simples, às vezes, um aumento ali de dispersão e tudo mais, né? E acontece. Então, é uma causa que pode ocorrer porque leva a internação, leva um trauma para a criança, processos invasivos, então a gente tem que cuidar, né? Seria uma causa. Um outro tema muito comum, Orley, que aí já iniciando então um assunto sobre prevenção, em que às vezes é uma grande falha, seria a questão do acesso à tecnologia, né? Que hoje, esse aí, bom, tem vários pais aí que eles podem confirmar. A questão da tecnologia hoje, a gente às vezes erra, né? Deixando o celular, o tablet, televisão, tanta coisa hoje, né? Videogame, na criança, né? Para criança, tipo, dá um tempo aqui pra gente, porque eu tenho que fazer algumas coisas, né? Desde trabalho, tarefas domésticas. E hoje está bem interessante porque a questão da criança menor que de 2 anos não é para ser exposta a telas, né? Não, de forma alguma, né? Ela não deve ser exposta às telas. De 2 anos a 6 anos, apenas 1 hora por dia. Então, se for pensar, a gente acaba ultrapassando esse momento aí com as telas e com as crianças, né? Outra questão em si, acima de 6 anos, só 2 horas por dia. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado. E os pais que estão presentes têm que supervisionar, né? Tem que estar sempre ao lado da criança, né? Tem que estar supervisionando essas crianças, né? O conteúdo em que estão sendo acessados, né? Tem um tema, doutor Douglas, que a gente ouve todo dia, a imprensa falando, tristemente se repetem esses casos de violência contra a criança, inclusive violência sexual, uma boa parte das vezes dentro da própria família, abandono, violência psicológica, lesão autoprovocada, tudo isso. Isso acontece muito, a gente vê muito em hospital esse tipo de coisa, doutor? Além da polícia, que a polícia todo dia mostra isso.
Então, é algo que nós profissionais temos que ficar atento, né? Às vezes com lesões em que aparecem em locais, em crianças, que não é comum, por exemplo, alguma lesão que aparece em região, por exemplo, de tórax, né, na barriga, no abdômen, né, roxos, por exemplo, que às vezes batendo na criança, né, a gente tem que ficar atento, né, às vezes acontece mais em pronto-socorro, em consultório, às vezes menos, né, mas pode ocorrer também, mas em pronto-socorro acontece mais. E são as agressões, então, quando a gente fala em agressões, Orley, sempre tem que pensar bem, porque a gente não precisa esperar a agressão física na criança, existe a agressão psicológica, né? Então, assim, aquela criança que está sendo também agredida psicologicamente, isso é um grande problema, né? E às vezes eu acho que pode ser até mais difícil de identificar, né? Porque a gente às vezes tem que esperar uma criança mais reprimida, né? Ela pouco interativa, né? Eu acho que é um problema até mais, assim, difícil de identificar, né? Porque não há lesões visíveis, né? E quando as situações de agressão, de violência, por exemplo, sexual, tudo, sempre há ou a mãe ou o pai que relata, né? Ele relata, houve tal, então assim... E aí você tem que atuar, então, no tratamento para a criança, no sentido de abordá-la de muitas formas, né? Porque provavelmente não foi a primeira vez, né? Deve ter tido um fator mais contínuo, né? De exposição a essa criança, né? Tem que tomar cuidado, sempre tem que observar as crianças, né? Crianças muito reprimidas, né? Crianças às vezes muito caladas, que você vê que ela não é criança, essa criança a gente tem que observar, né? Tem que tomar cuidado. Eu digo, às vezes, um grande colega nosso que nos ajuda, um psicólogo, ele é essencial aí para nos auxiliar, né? A criança, o corpo, o comportamento da criança dão sinais, né, claros. Dão sinais. E a gente tem que ficar atento, tem que ficar muito atento. Né? E a gente lembra que no Brasil, as causas externas representam a terceira causa de morte entre crianças de 0 a 9 anos. É isso mesmo. Então, que é o que a gente comentou mais cedo. Então, tem que tomar cuidado, né? É a prevenção, não tem jeito. E é o grande papel do pediatra, é a prevenção, né? Então, Orley, dentro da prevenção, então a gente falou um pouco sobre a tecnologia, né? Que eu acho que é a maior dificuldade dos pais hoje. E a questão, assim, que eu falo muito, eu trato muito no consultório, Orley, é a questão de literatura, sabe? Ler, né? Então, assim, deve-se ler para as crianças, né, Orley? Quando a gente ter aquele hábito, em vez de levar o celular para a cama, né, levar um livro para a cama, né? Então isso é muito importante, né? Isso está sendo deixado de lado assim, ó. Ah, não, eu vou pegar o celular para ler uma revistinha no celular para a criança. Não, é o livro mesmo. Nós temos que pegar o livro para a criança, né? Então, quando a gente pega o livro para a criança, não é só, por exemplo, a questão de ler a história em si, mas quantas cores a gente vai explorar a criança, numerações e tudo mais, né? Então, e isso quando a gente fala, hoje o livro é um efeito protetor quanto ao estresse, né? Então, ele protege a criança contra o estresse tóxico, né? E aí, então a tecnologia, ela atrapalha a leitura, a literatura, ela protege o cérebro da criança, vamos dizer assim, né? A formação da criança, né? Muito interessante. Tem avós que acham lindo, né? Meu netinho não sabia andar ainda, já sabia debulhar um celular. É bonitinho em tese, né? Na vida prática é outra coisa. Né? É algo inevitável que vai chegar para eles, né? É uma outra geração, mas deve-se tomar cuidado com a quantidade de tempo exposto à tela, né? Isso é inevitável. E fala-se hoje que a exposição à tela precoce dificulta até no desenvolvimento cerebral da criança, né? Outra coisa que você, assim, que eu te falei que realmente antigamente era comum e hoje a gente tem que se esforçar para que eles façam, brincadeiras ao ar livre, sabe, Orley? Então, é outro fator protetor, fazer com que a criança brinque ao ar livre, né? E não é só eu for lá, não é só eu ou os pais, no caso, vai lá, compra o brinquedo e entrega na mão da criança, né? Será que a criança ela não é capaz de montar sua própria boneca, né? Ou às vezes a criança gosta de brincar de carrinho, montar seu próprio carrinho, sabe assim? Criar, né? Então, hoje, a grande exploração, não só
de nós, profissionais de saúde, mas também nessa área também, Orly, entra educadores, tá? Os educadores também são importantes para ajudar o estresse tóxico. Eles também, isso é bem interessante, Orly, porque os educadores, às vezes, eles notam, até às vezes antes do pediatra, sabe? Porque ele tem aquele contato direto com a criança ali, mais tempo, né? Então, é o dia a dia, né? É o dia a dia. Então, às vezes, ele consegue ver o problema na criança, né? Então, ele também pode nos auxiliar. E a brincadeira ao ar livre, ele nos auxilia nesse ponto. Então, como o efeito protetor à criança, né? Acho que teve uma pergunta aí, Orly, sobre como a gente vai observar a ansiedade na criança, né? Então, a ansiedade a gente observa através da criança. Ela pode começar a se automutilar, aquela criança, igual a gente falou, reprimida. Foi ela que falou, né? A questão também... Ansiedade que devemos nos atentar. Então, aquilo que a gente já vem falando, a criança hiperativa, né? A criança, às vezes, manifesta até como desatenta, né? Não consegue formar uma concentração em uma atividade, né? Então, aquela criança que começa a se automutilar, desde roer unhas, arranca cabelo, né? Então, essas crianças... Um dos problemas do estresse tóxico é a questão que pode gerar futuramente é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então a criança começa a comer excessivamente, por exemplo, quando ela vai atuar na comida, né? Ou outros tipos de manifestações por compulsividade, né? Então isso é muito interessante. Então seriam essas manifestações. São sinais de que a criança está começando esse estresse? É uma pergunta que a Priscila está fazendo. Isso, são sinais que a criança está começando esse estresse, né? Então, a criança muito agitada, que pode ser, né? Não quer dizer que precisa de um profissional para auxiliar, né? Então, são sinais que a gente tem que observar como pais, né? E aí, Priscila, a gente deve atuar, então, dentro daquelas coisas que a gente já começou a citar de prevenção, para ajudar, no caso, a criança, né? Então, diminuir as telas, colocar essa criança mais para colorir, para brincar ao ar livre. Outra coisa muito interessante, eu olhei também, é a música, né? Nossa, 10 minutos de música, é tão pouco se a gente for pensar bem, não é, Orly? 10 minutos é muito pouco. Não axé, né? Oi? Nem axé nessa coisa errada que a gente chama. Música mesmo. Idealmente seria com música. Então, o contato da criança ali, então, com colocar as panelinhas para brincar, para bater, né? Então, colheres, né, as crianças brincar, então formar a música, né, igual a gente está brincando aqui, né, e na idade pré-escolar, na idade escolar, você já fornecer alguns instrumentos musicais para essas crianças, né, então o violão, teclado, uma flauta, então já nem que seja para ela brincar ali, mas já estimular a musicalidade. 10 minutos do dia é muito pouco. Né, assim, é possível, né, não tem como, eu não tenho tempo, gente, não tem tempo de 10 minutos, então tem que rever, está errado, né? Então está errado, tem que ter uma revisão da rotina do adulto aí, né? Então, e atua como efeito protetor no efeito tóxico. Outra coisa, Orly, muito interessante, é o esporte, né? O esporte também atua como um efeito protetor. Esse por que o esporte? O esporte ele ensina disciplina, né? Ele ensina o respeito ao colega, né? Ao próximo ali, as brincadeiras em comum. Então, ele ensina a criança como se manter ali enquanto sociedade, né? Ele ensina a ganhar, ele ensina também a perder, né? Então, que é muito interessante, né? Então, tem que tolerar as perdas, né? Então, tudo isso, então, o esporte também auxilia nessas crianças, né? E o esporte dá muita noção também de que cada um tem sua vez, né? Exatamente. Além de atuar na concentração da criança, né? Claro. Doutor, tem uma... Pode falar. Desculpa. Não, desculpa, eu que peço, pode falar. O indivíduo que foi exposto, o senhor já falou mais um pouquinho sobre isso, não queria que o senhor aprofundasse mais um pouco. O indivíduo que foi exposto pelo estresse tóxico na infância apresenta maior vulnerabilidade no desenvolvimento na vida adulta para o desencadeamento de várias doenças crônicas. Como é que é isso? Certo. Uhum. Então, é o seguinte, se a gente ficar realmente expondo ao estresse, está comprovado isso. Futuramente são mais propensos à hipertensão,
são mais propensos a diabetes, a doenças autoimunes, né? E o que eu fico mais preocupado são os transtornos psicológicos, transtorno relacionado à depressão, transtorno de ansiedade generalizada, obsessivo-compulsivo, né? Então, assim, é a grande preocupação nossa, né? Porque hoje, Orly, a gente vê os meninos, assim, às vezes com 11, 12 anos, já tem que frequentemente ter ajuda psicológica, sabe, assim, por depressão, alguns até iniciam às vezes, com medicação. Então, assim, está muito mais precoce do que era, né? Então, algo está errado, né? E o que está errado seria realmente algumas coisas no nosso meio, né? Eu acho que hoje o uso de tela e também os pais com muitas atividades, assim, não tem um tempo mais para criança, né? Isso está prejudicando muito, né? E aí depois correr atrás do prejuízo, eu acho que é bem pior, né? Tem uma pergunta da Carol Mourinho aí na tela. E muitas escolas estão exagerando nas aulas online. Como não estimular a ansiedade nas crianças desse dia? Uhum. Então, Carol, até interessante, fiz uma literatura sobre isso, porque é o seguinte, as aulas online, eu percebo que, dependendo da idade, é bem reduzido, né, as horas, né, e quando os professores têm que estar preparados para uma maior interação naquele momento ali, e dependendo da criança, da idade da criança, essas horas escolares não contam, né? Então, assim, quando eu falo uma hora, por exemplo, é uma hora para aquela interatividade, assim, né? Só, né? Então, aí a escola usou mais uma hora. Tá, não, mas essa uma hora não contou. Até porque ela teve um contato social com a professora, quantas criancinhas da escola, né? Às vezes, crianças menores de 3 a 5 anos fizeram ali atividade relacionada a, por exemplo, a montar um brinquedo, né, a alguns chacoalhos, né, pintar, e então acabou fazendo produção ali, né, da criança, né. Então, realmente, a nossa preocupação com a tela é relacionada à interatividade, ficar o dia inteiro ali assistindo desenho, né, tá errado, isso aí tá errado, né. Outra coisa, então, Orley, muito comum no consultório é o sono, né. Então, assim, quando eu falo sono, não é sono de bebê, viu? Não, não é. Então, assim, a gente não pode entrar no sono dos recém-nascidos e lactentes, não. Seria realmente relacionado a uma outra idade. E o sono, então, Orly, das crianças, fazer com que as crianças, então, jantem, né? Recebam ali o jantar até às 18 horas, isso é muito interessante, pode auxiliar no sono, né, da criança, né? Então, entra aí como rotina da criança. As crianças também irem para a cama até às 9 horas da noite, inflexivelmente, né? Então, é bem interessante. Isso aí, os pais têm muita dificuldade com isso, né? Então, as crianças estarem na cama até às 9 horas da noite. Isso é importantíssimo. Eles têm que estar para dormir. E aí, então, tem que estar relacionado a desligar televisão 2 horas e celulares 2 horas antes de ir para a cama, reduzir a iluminação, né? Então, tem o banho, tudo certinho que tem que entrar na rotina. O sono também é efeito protetor. Então, a criança dormir é um efeito protetor, por lei. A gente tem que auxiliá-los. Dizem que o sono alimenta, né? E é uma realidade. Até a questão do crescimento, né? Vai auxiliar tudo mais. Então, tem que ir para a cama, mães, antes das 9 horas da noite. Que briga, hein, Orly? Agora, hein? Sayara pergunta, o medo excessivo pode ser um sinal de ansiedade? Pode, o medo excessivo pode. Uhum. Depende, assim, em qual questão, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes nós, pais, não colocamos muito medo na criança, né? Então, assim, às vezes tem que olhar o meio, né? Será que os pais não estão exagerando em alguma coisa, né? Será que não são pais muito ansiosos, muito preocupados? E até legal, Orly, foi bom essa pergunta, porque dentro do tratamento do estresse tóxico, inclui, vamos dizer assim, a questão mental dos pais, né? Será que os pais estão realmente bem, né, mentalmente para auxiliar essas crianças, né? Então você vê que a consulta vai muito além do estresse para a criança, né? Porque se a mãe, por exemplo, tiver com uma depressão, né, como é que ela vai auxiliar essa criança, né? Então não tem como. E aí nós profissionais temos que identificar essa mãe, por exemplo, com a depressão, né? E aí o cuidado vai desde o pré-natal da criança, né? Desde do planejamento familiar. Tem um problema aqui que para muitas mães é um tormento,
que é a questão da alimentação. Fazer com que a criança encare a alimentação como uma rotina prazerosa. Ela deve ter o controle das escolhas, das recusas e da quantidade do alimento. Como é que uma mãe consegue isso? Nossa, não, essa questão da alimentação ela é bem legal, porque não tem uma mãe que não pergunta. Essa aí é imbatível, questão da alimentação. Eu sempre falo, tem que estar muito atento, né, Orley? A primeira pergunta é se está comendo muita bobeira, né? É o primeiro passo, né? Porque o que é não alimentar, né? Não alimentar é não comer nada, né? Ah, não, come bobeira, então está alimentando, né? Mas, bom, uma das perguntas ali da formação dos 6 meses ali, quando a gente inicia a alimentação, hoje nós temos 2 métodos, né, associados ali, eu como pediatra gosto de 2 métodos juntos, que seria o BLW e a forma tradicional que a gente faz a massa e dá para a criança na colher, né, que seria a forma participativa. Então a pergunta que vem logo após a orientação alimentar é qual é a quantidade, né? Então assim, qual é a quantidade a gente não deve ter, né, em mente, porque o Joaquim não come igual o José, que não come igual a Maria, né? Aquele que comeu bem no início, foi bem na introdução alimentar, às vezes o outro não vai, então assim, tem que tomar muito cuidado. E questão também, Orley, é a questão do estômago, né? Qual o tamanho desse estômago dessa criança, né? Às vezes nós pais vamos lá e colocamos um pratão de comida para a criança, né? Então, gente, aí eu sempre pergunto, mas qual quantidade você está colocando nesse prato? O que é o comer, né? Porque tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado por quê? Porque às vezes, habitualmente, culturalmente, nós somos, né, colocados numa situação, tem que comer até a última cenoura do prato, tem que raspar tudo, você vai crescer para ficar forte, tem que evitar esse tipo de situação, né? Então, tem que evitar esse tipo de situação, porque se isso é colocar todo dia à mesa, esse tipo de compromisso com o alimento, você tem que comer tudo, isso vai gerar um estresse tóxico na criança, né? Tem que obedecer à saciedade da criança. Exatamente. Né? Assim, eu tenho uma filha, né? Meus pacientes bem sabem, e às vezes aqui em casa, por exemplo, ela fala, pai, não quero mais, não quero mais, ok, não quer mais, tudo bem. Tá? Mas a próxima refeição é tal horário. Provavelmente vai ser coisas saudáveis, não tem a opção bobeira, né? Então, e é isso. Tomar cuidado, por exemplo, a gente às vezes faz lá aquele copão de suco, né, para criança, e forçar a criança a comer tomar todo aquele copo de suco, não, você vai gerar um estresse. A criança falou para você em algum momento, não quero mais, entendeu? Desde que seja bons nutrientes, entendeu? Não seja bobeira, entendeu? Então, tem que respeitar a saciedade da criança, né? Isso é muito comum. E é muito comum, viu, Orley? Isso aí. Eu sei disso. Mais do que a gente imagina. Entre amigos, entre famílias, já menores ainda, eu via muitos exemplos desse jeito. O respeitar a alimentação. O prato não vai sair da mesa. E a seletividade ela é comum. Ela vai haver. Não adianta achar que na minha casa não vai haver a seletividade, porque ela vai ocorrer. Que seria seletividade, seria selecionar o alimento, vai ocorrer, entendeu? Hoje gosta da melancia, amanhã não vai gostar mais, entendeu? Então, assim, o importante é naquele início você expor a criança a vários alimentos, né? Então, essa é a grande sacada do momento, né? A gente tem que expor a vários nutrientes para que futuramente ele vai estar associado àqueles alimentos, à textura do alimento, né? E vai gostar. Provavelmente. Mas tem que respeitar. Ele vai ser seletivo em algum momento e a gente tem que respeitar. Tem uma pergunta aqui da Elizabeth. Crianças entre 5 e 12 anos dormir 1h da manhã pode ocasionar distúrbios futuramente? Sim. Então está dentro dos que a gente falou, né? Então, correto, pelo que eu entendi, dormir 1h da manhã? É isso mesmo? Não, tem que... De repente o pessoal vai para uma festa, ou tem aquele costume, o cara trabalhando à noite, a mãe trabalhando à noite, e a criança... Entendi. Não, uma vez, assim, vamos dizer assim, uma vez ou outra isso não vai provocar, né? Como a gente diz no início, é aquele estresse contínuo, né? Então, todo dia aquela criança dorme 1h da manhã, 1h da manhã, a rotina do sono da criança está muito relacionada à rotina da família, entendeu? Ele tem que observar. Então, provavelmente essa família tem um hábito noturno um pouco mais extenso ali, né? Segue-se mais à frente ali, horários à noite, né? E eu sempre oriento a família, tem que brecar um horário, coloca aquela criança na rotina
para dormir. Aí depois, caso você e seu esposo, por exemplo, queira fazer algo ali no dia a dia, né? Desculpa, no período da noite, aí volta para as atividades e tudo mais, desde que o volume baixo, televisão baixa. Mas se todo dia dorme a 1 hora da manhã, provavelmente vai gerar, sim, né, problemas futuros da criança, né? Para a educação de uma criança, doutor, o não é um grande remédio também, né? O não é muito importante, né? E faz parte da formação, né, do ser. É aquela questão positiva, né? Então a gente tem que falar o não para a criança. E às vezes, eu até brinco também, uma coisa que me levar a esse conhecimento, às vezes vamos falar um não diretamente, mas botar a criança a pensar, né? Então, sei lá, Joaquim, será que realmente você pode fazer isso, entendeu? Será que você pode pegar esse objeto? Então, assim, a criança ela vai entendendo que ela não pode, né? Você vai fazendo uma afirmação de uma certa forma negativa, mas também não coloca um não ali para a criança, né? Então, isso é bem interessante, né? Essa forma de não para a criança, né? A Vanessa Assis está perguntando aqui, colocar a criança em várias atividades, como dança, natação, língua, música, isso ajuda ou atrapalha na prevenção do estresse tóxico? Isso atrapalha, né? Colocar em muita atividade atrapalha. Isso pode virar lá aquilo que nós falamos no começo da nossa conversa, o mini executivo, que ele é super atarefado. Isso, pode virar. Então, isso não é correto. Deve-se evitar esse tipo de situação, né? Até porque, às vezes, a criança nem quer fazer isso tudo, né? Sempre respeitar a criança, né? Será que ela quer fazer dança, natação, língua, música? Então, nem sempre, né? Deixar também que a criança escolha, né? Vá aos poucos, né? Então, colocar muita função para a criança não é legal. Isso está errado, na verdade, né? Isso não pode. A criança tem que brincar acima de tudo, né? A criança tem que brincar, tem que dar oportunidade para brincar, né? Senão ela nem curte, né? Tanta coisa, nem sabe o que está fazendo, né? Então, Qual o papel do pediatra nesse caso? Ele aconselha, ele educa? Como é que é essa função? Então, assim, para deixar bem claro, assim, para a gente finalizar, Orley, seria realmente na prevenção, né? Então, o pediatra, ele vai agir na prevenção. Tem que prevenir, né? Então, através dessas dicas que a gente deu aqui em relação à tecnologia, música, né, dança, instrumentos, esporte, a gente vai atuar na prevenção. E sempre ajudar a família, identificar, viu? O nosso pediatra também, a gente vai identificar qual família está naquela possibilidade de gerar um estresse tóxico com a criança. Gerando estresse tóxico com a criança, a gente auxilia aqueles pais, né? Que também não, acho que também, assim, ninguém deve se julgar, né, Orley? Ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém nasceu pai e mãe, né? É comum, pode errar, e a gente vai ajudar, auxiliar, para que dê tudo certo para aquela criança. Eu brinco muito também e falo assim, ninguém é pai nota 10 aqui não, entendeu? Todo mundo ganha 7,5, 7, 8, às vezes até 5 meses, e daí, né? O importante é identificar e corrigir e correr atrás, né? Então, ninguém é nota 10 não. Exatamente. E aí é o grande segredo, é isso mesmo que você falou. Você falou uma coisa muito certa, é de exemplo, né? Então, tudo aquilo que a gente acha que faz bem para a gente, né? A gente deve dar exemplo para a criança, né? Doutor Douglas, infelizmente o nosso tempo caminha já para o final. Foi um prazer muito grande, mas o senhor tem ainda uns minutinhos para tecer as suas considerações finais sobre esse assunto tão palpitante que é o estresse tóxico na infância. Por favor. Eu queria só realmente alertar, né, a todos os pais, né? A gente está passando por um momento que está um pouco difícil a todos, né? Todo mundo está com certa dificuldade em relação da criança em casa, né? Tarefas, mas a gente tem que auxiliá-las com coisas que são comuns, não tem nada aí que vai gerar gasto para a família excessivo, né? Não tem nada que vai demandar tanto tempo, né? É só realmente dar um pouco mais de atenção àquela criança, auxiliá-la mais a criança, né? Em brincadeiras, atividades, né? Expô-la como criança, né? Então, é só realmente fazê-la ser criança novamente, né? Algo que habitualmente era para ser fácil, né? Era algo para ser normal e ultimamente, devido a um excesso de falta de tempo nosso, vamos dizer assim, né? Com o pai, o excesso de tecnologia está fazendo com que a gente deixe essas crianças, né? Então,
falar mais com a criança, conversar mais com a criança, né? Estar mais com a criança, né? É isso que importa, né? Então, assim, e a gente vai auxiliar, sim, essas crianças e com o pediatra a gente vai identificar e vai atuar na prevenção, né? E eu acho que é isso, os pais vendo essas situações, vá até os consultórios, nos procure e a gente vai iniciar uma conversa bem legal e vai, através de nós e outros pediatras, auxiliá-los, né? Isso que é interessante. Eu quis trazer esse tema, Orley, até foi um motivo de discussão nosso, porque eu estou vendo mais frequente, né? Quem vai no meu consultório sabe que eu sou muito preocupado nessa questão, não só orgânica da criança, como psicológica também, né? Como formação de um ser, né? Eu acho que a atuação nossa como pediatra é como formar um ser, né? Aquele ser que vai para a sociedade, né? Eu acho, então, que a nossa função como pediatra, ela é muito importante, né? Como eu vou deixar aquele ser naquela sociedade, né? Juntamente com os pais e educadores, né? É fundamental na criação, na formação daquele cidadãozinho, né, que está... Agradecer a todos aí também, Orly, por estar assistindo aí, né? Paciência aí com a gente assistindo a live, né? Orly, só uma questão, gente, eu só queria, muito rápido, desculpa, falar, então, com relação às mães, né? Esse mês está relacionado à amamentação, né, Orly? Então, assim, parabenizar, né? Não só as mães que amamentam, mas aquelas mães que tentam também a amamentação, né? A gente sabe que a amamentação é algo muito importante, se não mais importante ali no início da criança, e está relacionado com a afetividade também da criança e proteção contra efeito tóxico, mas a amamentação, então, ela requer técnicas, sim, procure o pediatra, viu, gente? Procura as enfermeiras que estão auxiliando aí, por exemplo, no banco de leite da UFO também, na questão da amamentação, né? Então, nós vamos identificar essa questão e auxiliar as mães na amamentação. Isso é muito importante, né, gente? A amamentação, esse é o mês da amamentação, tem que parabenizar as mães que tentam e as mães também que estão amamentando, tá? Isso é muito importante. Muito legal. Foi um prazer enorme ter certeza que todo meu. O trabalho e serviço que o senhor prestou hoje para as mães, pais, foi de inestimável valor. Eu que agradeço. Muito obrigado. A participação do senhor. Tá? Muito abraço. obrigado. Com Deus. Espera logo tê-lo de volta aqui. E avisar que a nossa live vai ficar no IGTV e que o Hospital Santa Genoveva está à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Em nome do Complexo Hospitalar Santa Genoveva, nós agradecemos a participação de todos que nos acompanharam nessa live. Muito obrigado pela companhia. Um abraço. E até com a Deus. próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau.